Certamente. Neymar Júnior, o renomado atacante brasileiro, está à beira de mais um feito histórico em sua carreira. Com uma trajetória marcada por habilidade, técnica refinada e um talento incomparável, Neymar tem sido uma peça fundamental na seleção brasileira de futebol. Ao longo de sua carreira internacional, Neymar já se destacou como um dos principais artilheiros da história da seleção. Sua capacidade de driblar adversários, criar oportunidades e marcar gols o tornou um ícone do futebol brasileiro. Agora, ele está prestes a quebrar um recorde significativo, que pode solidificar ainda mais seu legado. Neymar está próximo de bater o recorde de maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos. Esse recorde é atualmente mantido por Pelé, um dos maiores nomes do futebol mundial. À medida que Neymar se aproxima desse marco, ele demonstra não apenas sua habilidade excepcional, mas também sua dedicação à camisa verde e amarela. A busca de Neymar por esse recorde reflete não apenas seu talento como jogador, mas também seu comprometimento com a seleção brasileira. Ele se tornou um líder dentro e fora de campo, inspirando uma nova geração de jogadores e mantendo viva a paixão pelo futebol no Brasil. À medida que Neymar se prepara para escrever seu nome na história do futebol brasileiro de forma indelével, os olhos do mundo estarão voltados para cada gol marcado por esse ícone do esporte. Independentemente do resultado final, Neymar já conquistou um lugar especial no coração dos torcedores brasileiros e deixará um legado duradouro no cenário do futebol mundial. Com certeza, vamos continuar a explorar a jornada de Neymar em busca desse recorde histórico. Desde o início de sua carreira, Neymar tem sido uma figura polarizadora no mundo do futebol. Seus dribles habilidosos, sua visão de jogo e sua capacidade de marcar gols o tornaram um jogador que desperta emoções em todos os cantos do planeta. Seu estilo de jogo único, com um toque de genialidade e imprevisibilidade, cativou fãs de todas as idades. Além disso, Neymar se destaca não apenas por sua habilidade com a bola nos pés, mas também por sua resiliência. Ele enfrentou lesões, críticas e altas expectativas ao longo de sua carreira, mas sempre encontrou forças para se reerguer e continuar brilhando no cenário internacional. A cada partida pela seleção brasileira, Neymar se aproxima cada vez mais do recorde de Pelé. Esse feito não apenas solidificará sua posição como um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, mas também o colocará em uma categoria especial no panorama global do futebol. Neymar é mais do que um jogador de futebol, ele é um embaixador do esporte brasileiro, inspirando gerações e representando o país com orgulho em competições internacionais. Sua jornada em direção a esse recorde é um lembrete do poder do esporte para unir pessoas e celebrar conquistas notáveis. À medida que Neymar se prepara para escrever seu nome nos livros de história do futebol, o mundo do esporte aguarda com expectativa cada partida em que ele busca esse recorde. Seus fãs estão ansiosos para celebrar mais um capítulo memorável na carreira desse talentoso jogador brasileiro, que continua a inspirar e encantar amantes do futebol em todo o mundo. Certamente, vamos continuar aprofundando a história de Neymar e sua busca pelo recorde histórico. O impacto de Neymar transcende o campo de jogo. Sua influência vai além das quatro linhas, e ele se tornou um ícone global da cultura futebolística. Seu carisma, estilo único e carinho pelos fãs o transformaram em um verdadeiro embaixador do esporte. Neymar é uma fonte de inspiração para jovens aspirantes a jogadores de futebol não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Sua jornada rumo ao recorde de artilheiro da seleção brasileira também simboliza a conexão única entre futebol e identidade nacional. No Brasil, o futebol é mais do que apenas um esporte, é uma paixão que une pessoas de diferentes origens e culturas em torno de uma causa comum. Neymar personifica essa paixão e representa a esperança e o orgulho de uma nação que tem uma história rica no esporte. Além disso, o recorde que Neymar está prestes a quebrar é um tributo a todos os grandes jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira ao longo das décadas. É uma homenagem aos heróis do passado, como Pelé, Romário e Ronaldo, que contribuíram para o sucesso e a tradição do futebol brasileiro. Neymar se tornará parte dessa gloriosa linhagem, perpetuando a herança do futebol brasileiro para gerações futuras. À medida que Neymar se aproxima desse marco histórico, o mundo do esporte está ansioso para celebrar junto com ele. Cada gol marcado por Neymar é um passo em direção a um feito que ficará na memória de todos os amantes do futebol. A história de Neymar é uma história de paixão, dedicação e superação.
e é uma história que continuará a ser contada nas páginas douradas do futebol brasileiro. A história de Neymar é uma jornada de superação de desafios e obstáculos. Ele começou sua carreira em clubes modestos no Brasil, e sua ascensão meteórica ao estrelato internacional foi uma combinação de talento natural, trabalho árduo e determinação. Essa história é um lembrete inspirador de que, não importa de onde você vem, é possível alcançar grandeza por meio da paixão e da dedicação. Além disso, Neymar é um defensor do esporte como uma ferramenta de transformação social. Ele tem se envolvido em projetos e iniciativas sociais, utilizando sua fama e influência para causas nobres. Sua atuação como embaixador de boas causas demonstra seu compromisso não apenas com o futebol, mas também com o bem-estar da sociedade em geral. A busca pelo recorde também coloca Neymar em uma posição de liderança na seleção brasileira. Ele não é apenas o principal artilheiro, mas também o capitão da equipe, liderando seus companheiros com paixão e determinação. Sua liderança inspiradora é uma parte vital da dinâmica da equipe e um fator crucial para o sucesso contínuo da seleção. À medida que Neymar se aproxima do recorde, a pressão e as expectativas aumentam, mas ele parece abraçar esse desafio com humildade e determinação. Sua capacidade de manter o foco, mesmo sob os holofotes, é admirável e um testemunho de sua mentalidade de campeão. Conforme Neymar continua sua busca pelo recorde de artilheiro da seleção brasileira, ele se torna um símbolo de perseverança, inspiração e excelência no mundo do esporte. Cada jogo é uma nova oportunidade para ele se aproximar ainda mais desse marco lendário, e o mundo do futebol aguarda ansiosamente o dia em que ele fará história. A história de Neymar é uma que transcende gerações, inspirando não apenas os amantes do futebol, mas todos aqueles que buscam alcançar o extraordinário em suas vidas. Claro, vamos aprofundar ainda mais na trajetória e impacto de Neymar à medida que ele se aproxima do recorde histórico. O sucesso de Neymar não se restringe apenas ao campo de futebol, ele também é uma figura de destaque na cultura pop global. Sua personalidade carismática e estilo único o tornam um ícone de moda e um modelo a ser seguido para muitos jovens ao redor do mundo. Além disso, sua participação em campanhas publicitárias e seu envolvimento em projetos fora do esporte transformaram em uma marca global. Neymar também é um exemplo de como o futebol pode ser uma plataforma para a representatividade e a diversidade. Sua origem humilde e sua jornada de sucesso inspiram jovens de todas as origens a perseguirem seus sonhos, independentemente de suas circunstâncias iniciais. Ele representa a ideia de que o talento e a determinação podem superar barreiras socioeconômicas. Além disso, Neymar é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, o que levanta questões sobre sua responsabilidade como modelo financeiro. Sua capacidade de usar sua riqueza e influência para contribuir para causas humanitárias e projetos sociais é uma demonstração de seu compromisso com a responsabilidade social e seu desejo de dar de volta à sociedade. À medida que Neymar se aproxima do recorde, cada partida se torna um evento global. O mundo do esporte e seus fãs estão ansiosos para celebrar essa conquista, que não apenas coloca Neymar no topo da história do futebol brasileiro, mas também o consagra como um dos maiores jogadores da história do esporte. Sua jornada é uma história de inspiração, superação, sucesso e responsabilidade social. Neymar não é apenas um jogador de futebol de classe mundial, ele é uma figura que transcende o esporte, deixando um legado duradouro e impactante em todo o mundo. À medida que ele se prepara para quebrar esse recorde histórico, a narrativa de Neymar continua a cativar e inspirar pessoas de todas as idades e origens ao redor do mundo. Com certeza, vamos explorar ainda mais a notável jornada de Neymar e seu impacto global. Neymar é mais do que apenas um jogador de futebol, ele é um fenômeno cultural que ultrapassa fronteiras. Sua presença nos principais eventos esportivos e sociais do mundo é notável. Ele não apenas representa o Brasil no cenário internacional, mas também se tornou um embaixador do futebol, difundindo a paixão pelo esporte em todos os continentes. O compromisso de Neymar com a evolução do jogo é exemplar. Sua criatividade e estilo inovador em campo continuam a influenciar a próxima geração de jogadores. Ele é um exemplo de como o futebol pode ser uma forma de expressão artística, combinando técnica, tática e emoção de maneira única. Além disso, a história de Neymar é um reflexo do poder de perseverar diante das adversidades. Ele enfrentou lesões graves e críticas ao longo de sua carreira, mas sempre encontrou forças para se recuperar e se destacar. Sua capacidade de superar desafios é uma inspiração para todos que enfrentam obstáculos em suas vidas.
Neymar também é uma voz ativa em questões sociais, usando sua plataforma para abordar questões como igualdade, inclusão e justiça. Sua influência vai além do esporte, pois ele usa sua fama para chamar a atenção para questões importantes que afetam a sociedade global. À medida que Neymar se aproxima do recorde histórico de artilheiro da seleção brasileira, cada gol que ele marca é celebrado não apenas como um feito esportivo, mas como um símbolo de perseverança, paixão e sucesso. Sua jornada é uma narrativa que transcende o esporte, inspirando milhões de pessoas a acreditarem em seus sonhos e a perseguirem a grandeza em suas próprias vidas. O mundo aguarda ansiosamente o momento em que Neymar entrará na história como o maior artilheiro da seleção brasileira, uma conquista que será lembrada por gerações futuras como parte integrante do legado de um verdadeiro ícone do esporte mundial. Certamente, continuemos aprofundando na história extraordinária de Neymar e sua busca pelo recorde histórico. A jornada de Neymar até aqui é um testemunho do seu compromisso incansável com a excelência. Sua dedicação aos treinamentos, sua capacidade de trabalhar em equipe e sua habilidade de se adaptar às diferentes situações em campo o tornam um atleta completo. Ele não é apenas um goleador, mas também um criador de jogadas e um líder que inspira seus colegas de equipe a darem o melhor de si. Neymar também é conhecido por sua habilidade de brilhar nos momentos cruciais. Ele demonstrou um talento notável em jogos decisivos, marcando gols em finais de torneios importantes, o que o tornou um ícone de confiabilidade quando a pressão é maior. Seu desempenho em Copas do Mundo e outras competições internacionais é uma prova do seu comprometimento em representar sua nação da melhor forma possível. A influência de Neymar vai além do campo de futebol. Ele é uma figura que inspira sonhadores e aspirantes atletas em todo o mundo, mostrando que a perseverança e o trabalho duro podem levar ao sucesso. Sua história de origens humildes a um dos atletas mais bem-sucedidos e reconhecidos globalmente é um testemunho de que os sonhos podem se tornar realidade. Neymar é, sem dúvida, uma das maiores personalidades esportivas do nosso tempo. Sua jornada em direção ao recorde de artilheiro da seleção brasileira é uma história de resiliência, dedicação e conquista que ressoa com pessoas de todas as idades e origens. À medida que ele se aproxima deste recorde, o mundo do esporte e seus fãs estão ansiosos para testemunhar um momento que ficará marcado na história do futebol brasileiro e mundial, um momento que celebrará o legado de Neymar como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Neymar não é apenas um jogador de futebol talentoso, ele é uma figura emblemática do esporte global. Sua jornada até agora, que o coloca à beira de quebrar um recorde lendário, é um testemunho de sua habilidade, resistência e compromisso com a excelência. Ele é um exemplo de como a determinação e o trabalho árduo podem levar um indivíduo a alcançar os mais altos patamares do esporte. A busca de Neymar por esse recorde também é um lembrete da importância do apoio da família e da equipe. Desde os primeiros passos em sua carreira, Neymar teve o apoio incondicional de seus pais, que o guiaram em sua jornada no futebol. Além disso, sua equipe de treinadores, companheiros de equipe e apoiadores têm desempenhado um papel fundamental em seu sucesso. É interessante notar que Neymar também é um fenômeno nas redes sociais e na cultura pop, expandindo sua influência para além do campo de futebol. Sua presença nas redes sociais é seguida por milhões de fãs e admiradores, tornando-o uma das personalidades mais reconhecidas e queridas do mundo. Isso demonstra como os atletas modernos podem usar sua plataforma para inspirar e criar impacto positivo em escala global. Conforme Neymar se aproxima desse recorde histórico, o mundo do esporte e os amantes do futebol estão testemunhando um capítulo significativo na história do esporte. Cada jogo, cada gol e cada vitória são parte de uma narrativa que destaca a dedicação incansável de Neymar ao esporte e sua determinação em deixar uma marca duradoura no futebol internacional. Sua jornada é uma fonte de orgulho para o Brasil e uma inspiração para jogadores e fãs de futebol em todo o mundo. A história de Neymar é uma saga de sucesso que continua a cativar audiências em todo o mundo. Além de suas realizações no futebol, sua personalidade única e carisma o tornaram um verdadeiro ícone da cultura popular. Neymar é um jogador que transcende fronteiras geográficas e culturais. Sua popularidade ultrapassa as fronteiras do Brasil e do futebol, atingindo fãs em todos os continentes. Ele é frequentemente destacado em revistas de moda, programas de televisão e eventos de celebridades, consolidando seu status como uma figura influente na cultura global. Seu estilo de jogo imprevisível e empolgante continua a atrair multidões aos estádios e a prender a atenção de milhões de espectadores em todo o mundo.
Sua habilidade de driblar, criar oportunidades e marcar gols espetaculares o tornaram um dos jogadores mais emocionantes de assistir, um verdadeiro artista do futebol. Além disso, Neymar é conhecido por seu apoio a causas sociais e filantrópicas. Ele doa generosamente para instituições de caridade e se envolve em projetos que visam melhorar a vida de crianças carentes e comunidades desfavorecidas. Sua capacidade de usar sua fama para causas positivas é admirável e inspiradora. À medida que Neymar se aproxima do recorde de artilheiro da seleção brasileira, ele o faz com um fardo de expectativas e responsabilidade. Cada gol que ele marca é celebrado não apenas pelos fãs de futebol, mas também pela nação brasileira, que o vê como um herói nacional. A busca pelo recorde é um lembrete de que o futebol não é apenas um jogo, mas também um meio de unir as pessoas e incutir um senso de orgulho e identidade. Neymar é, sem dúvida, uma figura emblemática do esporte moderno, um jogador cuja influência vai além do campo de jogo. Sua jornada até aqui é uma narrativa de inspiração e superação, uma história que ressoa com todos que acreditam no poder do esforço, da paixão e do talento. À medida que ele continua a escrever seu nome na história do futebol, o mundo do esporte aguarda ansiosamente os capítulos futuros dessa incrível jornada. A vida de Neymar, fora dos holofotes do campo de futebol, também é digna de nota. Ele é um pai dedicado e um membro ativo da comunidade. Sua relação com seu filho, Davi Luca, é um exemplo de amor e cuidado, mostrando ao mundo que a família desempenha um papel fundamental em sua vida. Além disso, Neymar é um embaixador do Brasil no cenário internacional. Ele ajuda a promover a cultura brasileira, levando consigo os ritmos, a música e a diversidade do país para onde quer que vá. Sua personalidade extrovertida e seu jeito amigável também contribuem para criar uma imagem positiva do Brasil no mundo. A busca de Neymar pelo recorde é uma jornada que envolve não apenas sua carreira, mas também a história do futebol brasileiro. Ele está prestes a superar um ícone como Pelé, uma realização que representa a continuidade da grande tradição do futebol brasileiro. Com cada gol que ele marca, ele honra os jogadores que vieram antes dele e inspira aqueles que virão depois. Neymar personifica a ideia de que o esporte pode ser um veículo para a superação de desafios e para a união de pessoas de diferentes origens. Sua história de origens humildes até a fama global é um exemplo de que o sonho é alcançável para todos. Ele se tornou um modelo para jovens em todo o mundo, mostrando que com paixão, trabalho duro e determinação, qualquer coisa é possível. À medida que Neymar continua sua jornada em direção ao recorde, ele também continua a ser um farol de inspiração e uma figura emblemática do esporte. Sua narrativa é uma história de resiliência, liderança e impacto positivo, que transcende o campo de futebol e deixa uma marca duradoura na sociedade global. A história de Neymar é uma das grandes histórias esportivas do nosso tempo, uma história que ainda tem muitos capítulos emocionantes pela frente. A personalidade de Neymar fora dos campos é tão cativante quanto sua habilidade dentro deles. Além de suas façanhas esportivas e de sua influência na cultura pop, ele é conhecido por seu senso de humor e espírito brincalhão. Suas interações com fãs e colegas de equipe nas redes sociais frequentemente se tornam virais, mostrando seu lado leve e descontraído. Neymar também é um amante da música e da dança. Suas celebrações de gol muitas vezes incluem passos de dança cativantes que se tornaram marca registrada. Sua paixão pela música e pelo ritmo do Brasil é evidente em sua maneira de comemorar os momentos especiais em campo, agregando ainda mais charme à sua persona. No aspecto comercial, Neymar é um dos atletas mais bem-sucedidos em termos de endossos e contratos de patrocínio. Ele representa marcas globais e é um embaixador de várias empresas, o que o torna uma das figuras mais reconhecidas no mundo dos negócios esportivos. Sua capacidade de equilibrar sua carreira esportiva com compromissos comerciais demonstra sua versatilidade e caráter multifacetado. Sua relação com a mídia, por vezes, tumultuada, também é uma parte intrínseca de sua história. A pressão constante, as especulações e as expectativas que cercam sua carreira podem ser avassaladoras, mas Neymar aprendeu a lidar com elas com maturidade e resiliência, demonstrando seu crescimento como indivíduo. À medida que Neymar continua sua busca pelo recorde, ele continua a ser uma figura polarizadora, mas também uma fonte de inspiração para inúmeros fãs. Sua jornada é uma história que transcende fronteiras e idiomas, tocando o coração daqueles que valorizam a paixão, a dedicação e o espírito de superação.
Enquanto Neymar escreve o próximo capítulo de sua história no futebol.